nascimento de alguém gera esperança para a transformação do mundo. Essa nova vida, ainda frágil, precisa de cuidados, ser alimentada, acompanhada no início de sua jornada. Essa nova vida precisa de você. Discipulado, o coração da igreja. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. É com muita alegria que chegamos até você com mais essa live Conhecendo o Amor de Deus. A live produzida pelo Departamento de TI da Igreja Assembleia de Deus e na direção aqui do Departamento de Discipulado para o Brasil da nossa IEADIO, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Joinville, Santa Catarina, igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E é um prazer, uma alegria poder contar com você, com a sua audiência, tanto através das redes sociais, do Facebook, do YouTube e também da nossa rádio 107,5 FM. E eu aproveito esse momento para pedir que você compartilhe nas suas redes sociais, divulgue, comente e participe conosco dessa experiência tão marcante que é o nosso momento, o nosso programa Conhecendo o Amor de Deus. Que nessa noite tem um assunto essencial para todos os cristãos. Nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. A Bíblia diz que quando João Batista batizava as pessoas, apareceu Jesus para ser batizado por ele. E ele, então, antes ainda de Jesus ser batizado, dizia ao povo: olha, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas virá um após mim, que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. E ele vai fazer, então, com que o fogo do Espírito, ele se manifeste no meio do povo. E isso aconteceu, meus amados irmãos, o cumprimento dessa promessa, depois da morte de Jesus, depois da sua ascensão, 40 dias, depois da Páscoa, Jesus ascendeu aos céus.
E 10 dias depois, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, no dia da festa de Pentecostes entre os judeus, a Bíblia diz que os irmãos estavam reunidos em aproximadamente 120 pessoas, todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amados, isso é tão maravilhoso que o apóstolo Pedro vai falar lá no final do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que essa promessa é para nós, para os nossos filhos, para os que estão perto e longe, e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Eu quero dizer que essa promessa do batismo no Espírito Santo é para você também. E se você quer entender um pouco mais, e por que não dizer ainda nessa noite, receber o batismo no Espírito Santo, você pode abrir o seu coração e clamar a Deus, falar com Deus, pedir: Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada no teu Santo Espírito. Então, participe conosco. E com certeza você vai ser esclarecido pelo poder da palavra de Deus, através da live e da nossa lição, conhecendo o amor de Deus. E eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma depois da experiência do batismo com o Espírito Santo. Vamos orar nesse momento, vamos pedir a presença dele entre nós, que ele visite você onde você está, na sua casa, quem sabe em algum local de trabalho, ouvindo no seu carro através da Rádio 107, onde quer que você esteja. Saiba que o Espírito Santo é Deus, junto com o Pai e o Filho, e ele tem todo o poder para lhe batizar, e ele é onipresente, ele está aqui conosco no estúdio, mas ele está aí com você também. Feche os seus olhos se você puder. Amado Deus e querido Pai Celestial, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite para te louvar e te agradecer pela vida do nosso irmão, da nossa irmã, nosso amigo que está nos assistindo ou nos ouvindo, Senhor, através da live Conhecendo o Amor de Deus. Que o teu Espírito Santo venha alcançá-lo nessa noite, Pai, e que possa receber de ti o renovo para a sua alma, através do batismo no teu Espírito Santo, e que aquele que já é batizado possa ser renovado por ti, Senhor, possa receber o toque da tua unção e falar em línguas estranhas e se alegrar em ti. Pai Santo, nós pedimos a tua bênção sobre todos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito,
desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei, sinta a presença dele aí na sua casa, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, adorarei, adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Graças a Deus, você ouviu um belíssimo louvor pelo nosso querido amigo cantor Jones, que é um dos discipuladores e também faz parte da equipe da nossa coordenação do discipulado e é um dos líderes também no grupo Novo Viver, que é o grupo de louvor dos nossos irmãos novos convertidos, nossos irmãos que estão ingressando agora na igreja e também no discipulado. E isso é maravilhoso porque gera uma integração gloriosa. Eu quero agradecer o Jones aí pelo carinho, sempre estar nos atendendo a nossa live, conhecendo o amor de Deus. Muito obrigado. E eu quero aqui também dizer que hoje, agora estou sentado, né? Geralmente quem assiste e acompanha as lives me vê em pé, sempre apresentando, porque hoje eu vou fazer parte aqui do debate, né? Do nosso debate, conhecendo o amor de Deus, nosso bate-papo, onde nós vamos falar sobre o tema o batismo no Espírito Santo. E eu convidei para estar conosco aqui o nosso querido companheiro, pastor Ricardo Adir dos Santos, que é o segundo coordenador do Departamento de Discipulado para o Brasil. É uma alegria, pastor Ricardo, recebê-lo aqui nessa oportunidade. E eu já quero perguntar para o pastor Ricardo, falando agora, o batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência fenomenal, indispensável na vida do cristão e que concede para o cristão poder, uma capacidade de testemunhar de Jesus e também de ele ser útil no reino de Deus. Então, para que seja claro para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, o que é o batismo no Espírito Santo? Eu quero cumprimentar a todos que estão assistindo essa live, conhecendo o amor de Deus, e especialmente os irmãos de Joinville, amigos que estão nos acompanhando, mas aqueles que estão também acompanhando em todas as partes do Brasil e do mundo, essa live maravilhosa que está acontecendo todas as segundas-feiras aqui, e estamos então trilhando esse estudo bíblico, conhecendo o amor de Deus. E é uma alegria estar hoje aqui junto com o nosso coordenador, pastor Juari Josué Carlesso, e louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, que é o grande promotor e incentivador desse trabalho. Uma alegria muito grande estar trabalhando junto com o nosso coordenador, pastor Juari, e esse trabalho queima e arde no nosso coração.
E por falar em queimar e arder no nosso coração, o Espírito Santo também arde no coração daquele que se entrega para ele. E o pastor Jari nos faz essa pergunta, então eu quero, na minha simplicidade, procurar responder pela palavra de Deus. O batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. É diferente da habitação do Espírito Santo. Quando a pessoa ela aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo ele passa a habitar no coração do crente, na vida do crente. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, quando eu aceito a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Eu passo a ser uma habitação do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito gloriosa, maravilhosa. Mas o batismo no Espírito Santo, ele é o revestimento de poder. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos agora aptos a sermos selados pelo Espírito Santo, sermos batizados no Espírito Santo e que venha a ser um revestimento de poder. Muito bom. Dentro disso que o senhor falou, pastor Ricardo, nós vemos que muitas pessoas confundem, né? E essa dúvida é bom tirar. Confundem o batismo no Espírito Santo com esse momento da conversão. No momento que a pessoa se converte, o Espírito Santo passa a morar, a residir nele. E é bíblico, né? O apóstolo diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, para você ser de Jesus, você tem que ter o Espírito Santo. E ninguém fala Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Porém, né, eu diria que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele é vestido, né? Ele recebe uma habitação do Espírito na sua vida e ele recebe, então, a salvação em Cristo. É no ato da salvação há a presença do Espírito Santo na vida dele. Mas o batismo, no batismo, ele é revestido. Então imagine que você está vestido e agora vem uma sobre-roupa, né? Então isso se trata do revestimento. Por isso que Jesus disse, vocês vão ser revestidos de poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então esse revestimento, ele é maravilhoso porque a própria palavra batismo também, ela dá essa ideia, né? De submersão ou imersão. Quando nós somos batizados nas águas, por exemplo, todo o corpo ele é imergido na água, né, e fica cercado de água por todos os lados. E no batismo no Espírito Santo é como se você fosse imergido no Espírito. Você está plenamente cheio e coberto do Espírito Santo. E uma analogia que eu gosto de usar também é quando um copo, né, você enchendo um copo, enche até a boca, então ali você diz que o copo está cheio. Mas quando você acrescenta mais água e a água se derrama e cobre todo o copo ao redor, então ele está transbordando. E o batismo no Espírito Santo, eu creio que é esse transbordar, né, pastor Ricardo? Verdade, pastor Jari. Quando a pessoa ela recebe o batismo no Espírito Santo, e interessante que Jesus ele falou para eles ficarem em Jerusalém. Para quem que Jesus estava falando? Eram para pessoas já crentes, eram os discípulos que ele disse lá em João, no capítulo 15, que eles já estavam limpos pela palavra que o Senhor já tinha falado para eles. Então eles já eram pessoas crentes, o Espírito Santo já habitava neles, e Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E quando eles foram revestidos de poder, Jesus disse qual seria o propósito disso. Jesus disse, vocês serão
revestidos de poder, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o batismo no Espírito Santo, ele tem como propósito nos revestir de poder para nós sermos cheios de ousadia e pregar o Evangelho com intrepidez. E assim, sendo revestidos de poder, nós não tememos mais, nós não nos acovardamos mais, nós não ficamos tímidos e recuados. Ao contrário, nós nos tornamos ousados, nós nos tornamos corajosos e nós proclamamos o nome do Senhor Jesus, revestidos de poder. E os sinais vão acompanhando aqueles que são cheios do Espírito Santo. É muito bom, pastor Ricardo. É interessante que, falando no batismo no Espírito Santo, o que é o batismo, mas também esse propósito do batismo, porque muitas pessoas pensam que o batismo do Espírito Santo é dado por Jesus sem uma finalidade específica, né? Simplesmente para o crente se alegrar, se regozijar, porque é uma experiência que mexe com todos os nossos sentidos, é o Espírito Santo nos imergindo a nossa vida, o nosso espírito nele. Então, automaticamente, você é afetado por Deus no seu espírito, na sua alma, que se alegra, o corpo físico, muitas vezes, a pessoa fala em línguas estranhas, é a evidência inicial, mas também, muitas vezes, pula, salta, porque sente uma alegria muito forte, né? E não tem como dissociar o ser humano do lado espiritual e o emocional e o intelectual. São três áreas que são afetadas pelo batismo no Espírito Santo. E muitas vezes cristãos pensam que o batismo no Espírito Santo é simplesmente para se alegrarem, se regozijarem em Deus. Outros, talvez, que não têm entendimento da palavra, pensam que é para ele falar em línguas estranhas melhor do que o seu irmão, para ele receber mais dons do que o seu irmão, para ser um crente mais elitizado do que o seu irmão, e não é nada disso. O batismo no Espírito Santo, ele proporciona o revestimento de poder, de autoridade, né? A palavra poder aqui, dunamis, de onde vem a palavra dinamite, dínamo, ou seja, é um poder em movimento, é uma força que age através do cristão, né? E o Espírito Santo, ele é a energia, a força que impulsiona, né? Embora ele é Deus, né? Não estamos falando em termos de divindade, mas o Senhor, através do seu Espírito, é a fonte que faz com que esse dínamo ele se movimente, que faz com que esse dinamite exploda. Então, é impossível um cristão que é nascido de novo e batizado no Espírito Santo não tenha desejo de falar de Jesus para as pessoas, porque é a consequência natural do batismo no Espírito Santo falar de Jesus, testemunhar. É poder para testemunhar. Então, o propósito do batismo no Espírito Santo. Verdade, pastor Jari. E é tão interessante isso que o apóstolo Pedro, antes da descida do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele estava acovardado, ele estava com medo, eles estavam, quando Jesus ressuscita e aparece entre eles lá no cenáculo, eles estavam trancados, com medo. Mas quando eles vão para receber o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, mediante a orientação de Jesus, e eles recebem esse batismo no Espírito Santo, e até é interessante falar que as línguas estranhas é a evidência do batismo no Espírito Santo, mas não se limita o batismo no Espírito Santo apenas o falar em línguas estranhas. Ou seja, ela é só uma evidência de que fomos batizados no Espírito Santo, mas a completude, a totalidade do batismo do Espírito Santo vai além do falar em línguas. É, de fato, o espírito de ousadia, de coragem, e isso se evidenciou na vida de Pedro, quando ele recebe o batismo do Espírito Santo e ele começa a falar em outras línguas.
De repente, as pessoas começam a não entender o que estava acontecendo ali, achavam que eles estavam embriagados. E é tão interessante esse assunto, nós estar falando hoje aqui, pastor Jari, porque eu tive uma experiência discipulando um casal, novos convertidos, estavam 4 meses na igreja, e eles vinham para a igreja e viam os irmãos falarem línguas estranhas e não sabiam o que era aquilo. E eles perguntaram para mim, tomaram coragem e perguntaram para mim o que era aquela língua árabe lá na igreja, que para eles o falar em línguas era como se fosse uma língua árabe. E aí eu tive a oportunidade, pelo discipulado, estudo bíblico que nós estamos aqui nas segunda-feiras trazendo em pauta, falar para eles, e eles ficaram desejosos de também receber o batismo no Espírito Santo. Mas não é somente o falar em línguas, mas é se encher de autoridade. E aí Pedro, então, se levanta e começa a pregar com autoridade, com sabedoria, que é o resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo e batizada no Espírito Santo. Aquele Pedro medroso, agora é um Pedro corajoso, dizendo, não tem ninguém aqui bêbado a essa hora, essas pessoas estão aqui porque elas estão recebendo o cumprimento de uma promessa que nós vamos falar daqui a pouco, que está lá no profeta Joel. Muito bem, essas experiências são maravilhosas porque o batismo no Espírito Santo é algo sobrenatural, né? E depende da fé. É necessário crer para receber o batismo no Espírito Santo. Então ela é uma promessa a nós, né? Mas nós precisamos da fé para crer, para se apropriar dessa promessa. E uma busca intensa de oração. Porque realmente a mudança entre uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo e depois é batizada, é como se fosse da água para o vinho. Embora já seja convertida, mas há uma nova dimensão de vida espiritual para quem é batizado, porque ele passa a não enxergar as coisas mais de forma carnal, mas viver com intensidade o mundo espiritual. Eu me lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, no dia 20 de março de 1999, na cidade de Rio do Sul, Santa Catarina, em um congresso de jovens. E lá muitos jovens estavam, várias caravanas, todo o estado de Santa Catarina. Lembro-me que na época o pregador, inclusive, era o pastor Marco Feliciano, que hoje é muito conhecido, deputado federal. Na época ele era um pregador, um jovem pregador que estava ministrando a palavra de Deus. E eu me lembro que da nossa caravana da cidade de Fraiburgo, foram batizados 2 no Espírito Santo, eu e mais um jovem, e os demais foram renovados. Eu lembro que o desejo que nós tínhamos ao ser batizado com o Espírito Santo, logo depois de clamar muito e pedir, e começar a falar em línguas estranhas, era ficar pulando, glorificando, adorando a Deus, e ficamos horas e horas adorando ao Senhor, e sentindo a presença de Deus, a alegria, né, que gera o batismo no Espírito Santo. Isso foi num sábado, logo não deu para dormir sem passar algumas horas em oração, porque a intensidade do poder de Deus foi muito forte. No outro dia tivemos vários cultos, e todos os cultos aquela experiência, né, sempre no convite do pregador, indo para frente para ser cheio do Espírito Santo. E na segunda-feira, quando eu cheguei na escola que eu estudava, o Colégio Gonçalves Dias, lá em Fraiburgo, justamente no dia do meu aniversário, que era o dia 22 de março, eu comecei a falar para os meus amigos da experiência que tinha acontecido, porque eu não conhecia o Evangelho até alguns meses atrás, até aceitar a Jesus. Então tudo era muito novo. E eu falei para um, falei para outro, falei para outro. Naquele dia eu falei para mais de 10 pessoas particularmente. O Espírito Santo me impelia daí a ler a Bíblia, a orar. E eu sei que ao final daquela semana, os meus amigos já estavam me chamando de fanático, que eu já tinha ficado fanático, o que os crentes tinham feito comigo, porque não era a mesma pessoa, não era o mesmo Juari, mas eu não me continha em testemunhar do amor de Deus, da palavra de Deus, e isso foi um impulso poderoso, porque acontece uma mudança radical na vida espiritual,
quando o cristão é batizado no Espírito Santo. Muitas vezes você olha, você que talvez frequenta uma igreja, está nos assistindo, e não é batizado no Espírito Santo, você observa certos pregadores, certos irmãos, irmãs, pessoas tão fervorosas, pessoas com tantos dons espirituais, que têm uma capacidade incrível para falar a palavra de Deus, e você pensa, meu Deus, essa pessoa ou tem muito estudo, ou é agraciada de uma maneira por Deus, tem alguma coisa diferente. Essa diferença é a unção do Espírito Santo recebida no batismo no Espírito Santo. Porque o resultado de orar, de pregar, de trabalhar, de ler a Bíblia, sem ser batizado no Espírito Santo é um. Mas quando você é revestido de poder pelo Espírito Santo, então o resultado se torna exponencial. Ele se multiplica. Falar cheio do Espírito Santo é diferente. O resultado é diferente. Pode ser as mesmas palavras, mas a unção do Espírito, ela alcança pessoas, ela toca pessoas, e nós vemos que é o que é necessário para os dias atuais, diante de um mundo tenebroso que nós vivemos. Sermos cheios do Espírito Santo através do batismo no Espírito Santo. Pastor Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre as profecias bíblicas a respeito do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Você poderia falar desde quando, que época, né, que se falava em batismo no Espírito Santo na Bíblia? Pastor Juari, uma das primeiras vezes que o Senhor Deus usou os seus profetas para falarem sobre essa promessa gloriosa foi para o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. O Senhor disse para o profeta Joel, ele disse no versículo 28, e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Isso é uma coisa muito gloriosa, porque quando o profeta falou que essa promessa também alcançaria os servos e servas, ele estava falando de pessoas que pela classe social não eram muito bem vistas. Mas olha que coisa gloriosa, que essa promessa ela é para todos. Quando Pedro se levanta confirmando essa promessa, ele diz, é para todos quantos o nosso Senhor Jesus Cristo chamar. Deus falou também através do profeta Ezequiel, Deus falou também através do profeta Isaías, e essa é uma promessa. Eu creio que, eu estava ouvindo aqui o pastor Juari falar sobre a experiência que ele teve, e meu coração já estava ardendo aqui, porque falar sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo é algo tão extraordinário, tão glorioso, que eu creio que você que está assistindo essa live agora e ainda não teve essa experiência gloriosa do batismo no Espírito Santo, está se perguntando, será que eu posso também ter essa experiência? E eu quero dizer para você categoricamente pela palavra de Deus que essa experiência ela também é para você. Um dia eu estava, pastor Juari, indo discipular um jovem ali no bairro Jardim Camélia. E aquele jovem, o jovem Roberto, que serve a Deus lá, jovem muito cheio do Espírito Santo. E o jovem Roberto, na primeira visita que eu fui lá fazer o discipulado com ele, a primeira pergunta que ele fez, ele disse, pastor, o que é o batismo do Espírito Santo? Mas esse é o assunto da 9ª lição que nós estamos hoje aqui discutindo. Eu disse para ele, olha, nós vamos chegar nesse assunto lá na 9ª lição, mas eu vejo que você tem um desejo no teu coração de ter essa experiência. Então eu vou te dar uma introdução aqui, e eu creio que antes de você descer as águas batismais, Jesus pode te batizar no Espírito Santo. E o coração dele se encheu de alegria, e ele começou, pastor Juari, a buscar o batismo do Espírito Santo. E ele ia descer as águas batismais no mês de agosto, no domingo à tarde. E no sábado à noite nós estávamos com um pré-congresso de adolescentes, e o Senhor começou a usar o pregador como autoridade, e começou
o Espírito Santo a batizar. E de repente eu olho e vejo o Roberto saltando de alegria e falando em mistérios no sábado à noite. No domingo à tarde, ele desceu as águas batismais, mas já selado pelo batismo no Espírito Santo. Então eu estou falando para você, eu creio que você está assistindo essa live agora, e o teu coração está muito desejoso de ter essa experiência. Creia, meu amigo, creia, meu irmão, você que passou pelo novo nascimento, essa experiência é para você. E você que ainda não passou pelo novo nascimento, hoje é uma noite oportuna para você entregar a tua vida ao Senhor Jesus e ter essa experiência do batismo no Espírito Santo. Aí você pode perguntar, mas quanto tempo leva para mim receber o batismo no Espírito Santo depois que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus? No mesmo instante que você passa pelo novo nascimento, você já pode ser selado, batizado no Espírito Santo. É interessante falar sobre, né, o tempo. Eu conheci cristãos que viveram 50 anos na vida cristã, na fé, e não foram batizados no Espírito Santo. Por outro lado, né, eu conheci pessoas que muito tempo de crente não tinham sido batizados no Espírito Santo e de repente Jesus batizou. Eu lembro-me que há 4 anos e meio atrás eu cheguei na igreja do Shalom, tinha uma irmã lá que eu imagino que devia ter uns 30 anos de fé e nunca tinha sido batizada no Espírito Santo. E nós fizemos uma campanha de oração, de clamores, no início do ano. E uma daquelas noites, essa irmã foi batizada no Espírito Santo. E aquela irmã ficou como uma jovem, fervorosa. Hoje ela não mora mais aqui na cidade, mas eu me lembro que todos os cultos ela estava glorificando a Deus e falando em línguas estranhas, e aquela animação toda parecia que era uma nova convertida, né? Mas com mais de 30 anos de fé, foi batizada. E eu também me lembro de uma experiência, eu estava pastoreando a igreja na cidade de Caçador, o setor Betesda, né? Até quero mandar um abraço aqui dos irmãos de Caçador que nos acompanham também pela live. E eu lembro-me que eu estava pregando a palavra de Deus e fiz o apelo para quem queria aceitar a Jesus. E veio uma senhora à frente, aceitar a Jesus como Salvador. E quando eu impus as mãos sobre ela para orar por ela, ela começou a falar em línguas estranhas. Foi batizada no Espírito Santo quase que de imediato. Ela decidiu por Jesus, o Espírito Santo já entrou no coração, e quando eu coloquei as mãos, ela já começou a falar em línguas estranhas, se tornou uma crente muito fervorosa na presença de Deus. Então, qual é, né, a fórmula? Não existe uma fórmula idêntica. Em alguns casos, nós vemos que enquanto eles estavam sentados, orando ou descansando da oração, não dá para entender muito bem ali o que eles estavam fazendo, mas louvando, adorando ao Senhor em Atos dos Apóstolos, desceu sobre eles. Lá, quando Paulo foi batizado no Espírito Santo, Ananias impôs as mãos sobre ele. Primeiro ele recebeu Jesus, recebeu a cura divina e o batismo no Espírito Santo, e depois logo foi batizado nas águas. Nós temos outros casos na Bíblia que enquanto falava Pedro, aqueles que estavam ouvindo, foram cheios do Espírito Santo. Então, não existe uma fórmula, mas o segredo é a fé e o desejo. Deus gosta que nós tenhamos expectativas em relação a Ele, que nós tenhamos desejos, porque Deus ele quer cumprir as suas promessas que estão na palavra. O maior interessado no batismo do Espírito Santo é Deus. Então, eu sempre digo, se você estiver com o seu vaso limpo, né, na analogia lá de Jeremias do vaso do oleiro, o vaso está limpo, a tua vida espiritual está limpa, está purificada diante de Deus. Você está preparado para receber, né, o óleo, que é um símbolo do Espírito Santo, o azeite, a unção de Deus sobre a sua vida e transbordar do Espírito. Mas é necessário que você deseje ardentemente e que você busque com fé. Eu lembro-me que de tantas experiências na questão do batismo no Espírito Santo, o que mais tem marcado a vida dos irmãos, principalmente os novos convertidos, é que o discipulador,
a discipuladora que está discipulando, que está acompanhando, né, abraça aquele irmão e caminha com ele e incentiva-o a buscar o batismo no Espírito Santo. Eu penso que o melhor caminho é esse. Né? Eu lembro-me, na época que eu me converti, não havia um discipulado formal, ele era de maneira informal. Mas o que os irmãos fizeram? Me integraram na igreja, me convidaram para estar em todas as atividades e me buscavam para participar das atividades da igreja, da escola dominical como prioridade e também, né, nos congressos, nos eventos, nas vigílias. E tinha sempre alguém junto comigo me incentivando a buscar o batismo no Espírito Santo. Era quase que uma obrigação ser batizado no Espírito Santo, porque os irmãos sabiam que um cristão que é nascido de novo e é batizado no Espírito Santo, dificilmente se desvia da igreja, dificilmente sai da presença de Deus, porque o batismo no Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de poder e vencer os desafios que são o diabo, né, o mundo e a nossa própria carne. Pastor Juari, às vezes as pessoas elas perguntam-se, né? Será que eu recebi o batismo no Espírito Santo? Qual é a evidência de que eu recebi o batismo no Espírito Santo? A evidência de que nós recebemos um batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Não é alguém falar uma língua e eu imitar. Não, não é isso. O batismo no Espírito Santo é algo sobrenatural. É algo que vem do alto. A Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eles estavam reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento, não era um vento, mas como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E a Bíblia diz que foram vistos línguas repartidas como que de fogo. Não era fogo, mas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então a primeira coisa é ser cheio do Espírito Santo. E aí começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo. Isso é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra do homem. É uma obra do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E eles começaram então a falar. Então a evidência, eu sou ou não sou batizado no Espírito Santo? A evidência é o falar em outras línguas. É muito importante nós esclarecermos isso, porque existem vários movimentos, né? Existe o movimento pentecostal, do qual nós fazemos parte, que lá no início do século passado, através de grandes expoentes, né, que vieram do movimento do John Wesley, movimento de avivamentos, né, vários avivamentos, Moody, tantos outros avivamentos, e através desses avivamentos, então, chegou até William Seymour, e ele começou a pregar, né, entre outros que já pregaram antes, mas ele foi um daqueles que pregou sobre a atualidade dos dons espirituais, especialmente do batismo no Espírito Santo, do falar em línguas, e a partir daí se difundiu então na Rua Azusa, né? Muita gente foi batizada no Espírito Santo e outros grandes movimentos que resultaram, né, entre outras coisas, no maior movimento pentecostal do mundo, que é, né, e as igrejas da Assembleia de Deus no mundo. E esse movimento pentecostal, se referindo lá ao batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele abrangeu e abrange todo mundo. Mas nos anos 70, né, em contrapartida, surgiram várias correntes, né? Entre essas correntes surgiu o movimento carismático nos Estados Unidos e na América Latina, né, que veio em igrejas anglicanas, em igrejas tradicionais dos Estados Unidos, mas também, principalmente na Igreja Católica na América Latina. E a diferença entre pentecostais e carismáticos, ela tem muitas diferenças. E os carismáticos também enfatizam o falar em línguas, a cura divina, porém, né, o falar em línguas no movimento carismático, ele é
simplesmente um imitar línguas. Alguém fala, né? Começa a falar em línguas, lá, e a pessoa vai, enrola a língua, já está falando em línguas estranhas. E não é isso. Não é. Então, é importante até falar para aqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Para você tirar a dúvida, existe um livro muito interessante chamado Pentecostais ou Carismáticos, um chamado ao verdadeiro Pentecostes, onde você vai entender biblicamente como é o batismo no Espírito Santo. Uma outra igreja que vem desse movimento carismático, né, e que vai pela linha também da teologia da prosperidade, se prega que para a pessoa ser batizada pelo Espírito Santo ou no Espírito Santo, ela precisa cair no chão. Se não caiu, não é batizado. Existe, por exemplo, momentos em que a pessoa recebe o poder de Deus, a ação do Espírito Santo é tão forte que ela pode cair pela própria fraqueza de si, mas não o chamado cair no poder. Não, cai porque realmente o seu corpo físico não aguenta. Às vezes, eu lembro que muitas pessoas eram batizadas no Espírito Santo, na minha época de juventude, pulavam e glorificavam a Deus tanto que acabava as forças e caiu no chão. Mas não que o Espírito Santo derrubou, né? Até porque Deus ele vem para levantar o caído, e não para derrubar quem está de pé. Então nós temos que esclarecer, né? Isso foi muito bem colocado, a evidência do batismo no Espírito Santo não é cair no chão, embora se você for batizado e falar em línguas você pode até cair no chão. Não é também uma evidência você repetir o que alguém está falando, né? Não. Através de uma sugestão, quase que de uma parapsicologia, né? Você vai ser induzido. Não, o batismo do Espírito Santo não tem nada de indução, é uma experiência sobrenatural. E as línguas estranhas Deus coloca na tua mente, e você vai falar pelo Espírito, uma língua não conhecida. Então, se você conhece o inglês, por exemplo, e você está lá cheio da presença de Deus, você está sentindo a presença de Deus, e de repente você acha, não, vou falar inglês para ser batizado no Espírito Santo. Não, não é isso. São outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A glossolalia, né, que na verdade são línguas estranhas, que é o que está lá no original, no texto bíblico, onde fala sobre o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, se você quiser ler depois, estudar na sua casa. Por outro lado, existiu também um outro milagre no dia de Pentecostes, porque eles falavam em línguas estranhas, e quem ouvia, ouvia na sua própria língua materna. Então houve um duplo milagre, uma ação sobrenatural do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E no caso do batismo no Espírito Santo, aí existem depois os dons espirituais. Aquele que recebeu o batismo, ele fala em língua como o dom do Espírito, ou seja, o presente do Espírito Santo, mas também depois, quando ele é renovado por Deus, ele pode falar em línguas estranhas como uma mensagem para a igreja, e outra pessoa com o dom de interpretação interpretar. São duas coisas distintas. O falar em línguas e a variedade de línguas, né? O falar em línguas no batismo e a variedade de línguas posteriormente ao batismo no Espírito Santo. Então, para nós concluirmos aqui, pastor Ricardo, o que fazer para ser batizado no Espírito Santo? Eu creio que essa é a pergunta de quem está nos assistindo nessa oportunidade. O que fazer? Buscar, desejar. Eu tive a minha experiência aos 10 anos de idade. Era uma criança, em tenra idade, 10 anos de idade. Mas eu ouvia meu pai, que já está com o Senhor, pela madrugada, dobrar os joelhos, buscar a presença de Deus, e ele começava a falar em outras línguas, e aquilo, de forma sobrenatural, começou a mexer no meu coração. E num culto de ensino, numa terça-feira, eu desejei ser batizado no Espírito Santo com 10 anos de idade, e Jesus me batizou no Espírito Santo. Eu fui levado para casa falando em mistérios,
Eu fui levado para a cama falando em mistério, eu não sei que hora que eu fui dormir, mas esse fogo entrou na minha alma e permanece até hoje, esse dom maravilhoso, o batismo no Espírito Santo. Então, o que fazer? Busque essa experiência, porque ela é extraordinária, ela é gloriosa e ela faz parte do povo pentecostal. Amém. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, diz a palavra de Deus. Então você tem a oportunidade de buscar a Deus de todo o teu coração. E com certeza você vai encontrar o Senhor através dessa intensidade. Quanto mais você se entregar para Deus, maior vai ser a facilidade de você receber o batismo no Espírito Santo. Quanto mais você resiste em se entregar para Deus, se você não crê totalmente, então fica mais difícil de você ser batizado. E a ação não é sua, né? A busca é nossa. Mas quem batiza é o Senhor Jesus. Então, para concluir no versículo que nós iniciamos aqui, o que João Batista disse: e ele os batizará com o Espírito Santo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Ricardo estará orando por você neste momento e nós já vamos também em seguida nos despedindo, crendo que o Senhor vai visitar a tua vida. E se você já é batizado no Espírito Santo, então busque a renovação diária na presença de Deus. Amado Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero apresentar a Ti esta vida, Senhor, esta pessoa que está acompanhando esta live e mesmo aqueles, Senhor, que depois poderão assistir essa explanação, Senhor. Nós queremos que o Teu Espírito venha se manifestar neste coração, nesta vida, e ele seja cheio de Ti, e ele seja cheio do Teu Espírito, e ele possa também, Senhor, passar por esta experiência, e ele possa, Senhor, falar em outras línguas, porque esta promessa, Senhor, ela diz respeito a nós, a nossos filhos e a todos quantos o nosso Senhor Jesus chamar. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti agora, para que todos aqueles que assistirem, Senhor, e estão assistindo essa live, sejam cheios do Teu Espírito e recebam o batismo no Espírito Santo e falem outras línguas, Senhor, e sejam revestidos de poder para testemunhar do Teu amor, do Teu Evangelho, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Com essa oração nós queremos nos despedir e dizer para você que vale a pena ser cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de comunhão, de encontros com o Espírito Santo. E na segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir, nós nos encontramos aqui na live Conhecendo o Amor de Deus. Vamos provar quão real é Sua presença. Vamos provar da Sua glória e bondade. Vamos provar quão real é Sua presença. Vamos provar da Sua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Sua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar.
encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por sua glória, Senhor.